Bom dia povo de Deus, bom dia amigos do Evangelho, pessoas que nos acompanham aqui neste canal O Escatológico. É um grande prazer voltar a falar sobre a volta do Senhor. Hoje nós vamos desenvolver uma reflexão sobre um texto polêmico de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 31. Vamos ler esse texto aqui. Mateus 24, versículo 31 diz o seguinte: E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Entendeu? A palavra do Senhor nos enche de esperança. Nós precisamos de ter esperança. A volta do Senhor. Aliás, não existe nenhum problema meu que o arrebatamento não resolva. Eu acho que é assim com você também, que crê nas profecias bíblicas. Entendeu? Então estou falando a um povo que gosta de teologia, que ama teologia, que ama sobretudo a volta do Senhor, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Mas vamos ao contexto dessa passagem que nós lemos. Primeiro quero tomar o meu café, porque eu não sou de ferro. E vamos prosseguir nessa reflexão. Olha só. O contexto de toda a profecia bíblica começa no livro de Gênesis. Começa no livro de Gênesis quando você lê Gênesis 3,15. Ali, esse texto é profundamente escatológico. Depois, eu vou te citar agora alguns capítulos que você precisa estudar para ter uma visão, dispensacionalista, que vai diferenciar Israel de igreja e do mundo. Então, vamos passar por Gênesis 3,15, aí você começa a estudar a vida de Noé, que começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 10. Mas logo depois tem um texto-chave para compreender por que o Senhor Jesus virá em duas etapas, que é Gênesis capítulo 12. Ali, naquele bate-papo entre Deus e Abraão, Deus fez promessas tremendas a Abraão. E como sendo Deus, ele terá que cumprir. Você está entendendo? E isso determina todo o plano escatológico. É por isso que eu tenho que mergulhar no estudo das alianças. Há promessas incondicionais e eternas a serem cumpridas na vida de Israel. É por isso que Israel não pode ser colocado junto com a igreja e subir no arrebatamento. Israel é um povo, a igreja é outro povo, e o mundo, o descrente, o ímpio é outro povo. Ou seja, os gentios é outro povo. Então, tendo essa visão de ideal profético, de estudo da profecia, é que eu mergulho nesse universo de Mateus capítulo 24. De início eu quero te mostrar mais um golinho de café, porque amanhã aqui está chuvosa e a vida tem que andar. Mateus foi um livro escrito para os judeus, na tentativa de mostrar para os judeus que as profecias de Jesus no Velho Testamento se cumpriam agora diante dos olhos deles na pessoa de Jesus. Eles entenderam, mas não aceitaram. De tal maneira que Mateus foi escrito para os judeus. Consequentemente, Mateus capítulo 24 e 25 é coisa judaica. E como eu disse, para você construir uma escatologia, não basta você
ir naquilo que está escrito ou não está escrito, porque a escatologia bíblica ela é construída a partir de tipologias, ela é construída a partir de alegoria, ela é construída a partir de parábolas, ela é construída no momento que você cria uma mente hebraica e estuda a Bíblia com a mente hebraica. Do contrário, você não vai ter acesso a essa cultura para poder entender o que realmente o Senhor está querendo ensinar, né? Então, Mateus capítulo 24 não é nada mais, nada menos o ensino de Jesus, né? Respondendo as 3 perguntas importantes que os seus discípulos lhe fizeram, no 24, de 1 a 4, onde os discípulos perguntam para ele quando serão estas coisas, primeira. Segunda, quando será a tua vinda? Terceira pergunta, quando será o final do mundo? Você está entendendo? Então Jesus simplesmente está respondendo para os judeus essas questões. Você não tem como colocar igreja nos textos que são relativamente entregues aos judeus. Ou seja, os crentes que dizem dispensacionalistas, quando colocam, misturam a igreja com os textos para os judeus, eles estão negando que são dispensacionalistas. Se você colocar a igreja ali, vai fazer uma confusão tremenda. Você está entendendo? Então nós temos aí a volta do Senhor Jesus, porque a volta do Senhor Jesus mesmo é ensinada em outros textos, como por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18, é o principal deles. Depois nós temos João, capítulo 14, né? Nós temos 2 Coríntios 15, versículos 51 e 59. Nós temos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 a 12. São os principais que eu conheço, que vai te dar uma ideia do que seja a volta do Senhor e o que acontecerá com a igreja. Você está entendendo? Agora, as coisas relativamente à vida dos judeus no final dos tempos é capítulo 24 e 25 de Mateus. Também esse texto, alguma parte, pelo menos a primeira pergunta dos discípulos, ela é revelada em Lucas capítulo 21, né? Também nós encontramos a resposta em Marcos 13, que é o mesmo capítulo, é a mesma resposta. E, enfim, João 14, o que eu já falei. Então, esses são os textos sobre a volta do Senhor Jesus. O principal deles é 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 13 a 18. Mateus 24, 25. Lucas 21, Marcos 13 e João 14. Entendeu? Agora, todo o Apocalipse é outra história. E eu gostaria de começar dizendo para você que a igreja será tirada da terra, conforme a promessa que o Senhor fez, né? Levantou um homem para desenvolver essa teologia, Paulo. Então nós temos que entender uma coisa muito importante. O que Paulo realmente ensinou, ele recebeu de Deus, pessoalmente. Ele não teve que ler e estudar o Velho Testamento para formar essa teologia. Ele recebeu de Paulo, entendeu? Porque o arrebatamento está no Velho Testamento, escondido nas plataformas de ensino ocultas. É como eu te falei, através de tipologia, de alegorização, de simbolismos, de histórias. E também você tem uma ótima fonte de ensino, né? Na qual o Senhor se inspirou para falar sobre o final dos tempos, que é o casamento judaico. Você está entendendo? Se você seguir
realmente o passo a passo do casamento judaico, sem dúvida nenhuma, você vai entender melhor a volta do Senhor em duas etapas. Não tem um documento melhor, porque foi nele que Jesus se inspirou para poder falar da sua vida. Então, a primeira etapa, a igreja será arrebatada, ou seja, o Senhor virá e nem descerá na terra, ficará no céu. E nós seremos arrebatados, né? Juntamente com aquelas pessoas que morreram, elas ressuscitarão, terão o seu corpo transformado, nós não ficaremos para trás, teremos o corpo transformado junto com eles e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Essa turma é a turma que está em Cristo, né? Eles creram e depois realmente passaram pela morte, e aqueles que creram e ficaram vivos, você está entendendo? Essas duas turmas, você está entendendo? Terão seus corpos transformados e arrebatados, estaremos com Cristo aonde Ele estiver, conforme João 14. Mas vamos prosseguir. Depois disso, eu acredito que imediatamente depois do arrebatamento, vai haver o começo da grande tribulação. Porque isso eu deduzo da história de Ló. Só foi Ló pisar fora da cidade que o fogo caiu. E também da história de Noé. Foi só Noé entrar na arca, né? Depois de 7 dias o dilúvio caiu. Então eu acredito que o propósito do arrebatamento é livrar a igreja do sofrimento. E uma vez que Deus operou essas maravilhas no passado, esse livramento no passado vai operar também assim. Quando a igreja subir no arrebatamento, imediatamente começará a grande tribulação. Eu quero te chamar a atenção para o fato de que muitos dizem, olha, não existe sinal para o arrebatamento da igreja. Você está entendendo? Os sinais são para a vinda de Jesus em glória no final da grande tribulação. Correto? Realmente a igreja, ela está esperando Jesus a qualquer momento, pois a volta de Jesus para a igreja será iminente. Mas uma coisa eu quero te dizer, os sinais que estão acontecendo hoje é também para a igreja. Por quê? Porque sendo sinais para Israel, é também para a igreja. Porque a igreja não foi arrebatada. Então nós vivemos estes sinais que são para Israel. E se são para o começo da grande tribulação, certamente nós vamos entender, por presságio, prenúncio, que está chegando o tempo de sermos arrebatados. Vou te falar um negócio. A coisa mais importante do mundo é crer. Para você ir no arrebatamento, você precisa somente crer. Agora, tem um detalhe. Depois do arrebatamento, entendeu? O bicho vai pegar aqui. E nós já temos a visão de como será esse mundo. Começou com a Covid-19. Né? Eles fizeram emenda assolação de doença que teve no mundo inteiro. Né? Depois vem a guerra da Ucrânia. Você está entendendo? Um sinal incontestável da volta de Jesus, os dois sinais. Né? A Covid-19 e a guerra da Ucrânia. E agora, por fim, o grande terremoto da Síria. Né? Que é o que mais acontece. Mas como esse sinal é difícil, porque Jesus falou, olha, haverá grandes terremotos, não haverá pequenos terremotos. Lá está escrito grandes terremotos, se não me engano, em Lucas 21. Então, meu irmão, diante desse quadro, entendeu? Nós só temos que crer que a volta do Senhor está realmente às portas, sem qualquer sombra de dúvida. Está entendendo? Então,
nós temos aqui Mateus 24, 31. Como Mateus é para os judeus, 24, dos versículos 5 a 8, que fala de fome, peste, terremoto, falsos cristos, e etc., guerras, rumores de guerras, esses sinais, você está entendendo, que nós estamos vivendo aqui, eles adquirirão intensidade e frequência. E quando isso acontecer, já é o começo da grande tribulação e a igreja já deva ter sido arrebatada. Está entendendo? Então, no verso 9, vai começar a morrer gente, porque Mateus 24 é muito cronológico. No verso 9 está escrito, e vos matarão. Você está entendendo? Começa a grande tribulação com morte. Tem gente que fala que a primeira metade da grande tribulação é só paz, mas está muito enganado, meu irmão. Porque a primeira metade da grande tribulação, descrita em Mateus, dos versos 5 a 14, você está entendendo? Se conecta com o capítulo 6 de Apocalipse, sobre os 7 selos. Se você fazer as contas e fazer as ligações, tudo que tem Apocalipse capítulo 6 tem em Mateus 24, dos versos 5 a 14. Você conecta tudo ali. Então, isso aí é indiscutível. Então Jesus começa a falar sobre a sua volta mesmo, sobre o que acontecerá com os judeus, melhor dizendo, dos versos 16 e vai até os versos 26. Você está entendendo? E para aqueles que querem advogar que a tribulação já aconteceu, é só bater o olho em 24, 21 de Mateus, que você vai ver ali que Jesus disse que tais coisas, a grande tribulação, nunca aconteceu. E no dia que acontecer, não acontecerá jamais. Então nós sabemos que esse acontecimento nunca aconteceu, porque no dia não acontecer, não vai acontecer mais. Então os fatos descritos em Apocalipse e na grande tribulação não teve precedência na história. Então esquece esse negócio de que tudo isso já aconteceu. Daí você vai correndo o olho ali, vai chegar nos versos 16 até o verso 26, vai haver a fuga de Israel, né? Israel angustiado, atribulado, né? Terá que fugir da sua terra, e vai ter que sair mesmo de uma forma assim, deixando tudo para trás, né? Quem estiver nos montes não desça, se tiver duas moendo, ou se estiver nos montes não deixam, e não volte para casa. Então é fuga total, debandada até total, que o Senhor ensina nesse texto de Mateus 24, 16, 26. Eu vou até ler aqui um pedacinho para não ficar nas minhas palavras, que parece que eu estou esquecendo de algumas coisas. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixe tirar coisa alguma. Mas ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se for possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Então, nós sabemos que esse acontecimento, essa perseguição que virá sobre Israel, descrita aqui, é a mesma de 11:36 do livro de Daniel. Que lá está escrito que o anticristo montará suas tendas entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, até o templo. Entendeu? E também, essa descrição aqui é a mesma descrição de Apocalipse capítulo 12, quando Israel será perseguido pela mulher e seus descendentes,
ou melhor, a mulher e seus descendentes será perseguido nada mais, nada menos pelo diabo, que é o anticristo, que é aquele descrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, entendeu? Que é o mesmo personagem do capítulo 13 de Apocalipse também. Então essa perseguição que ocorreu no capítulo 12 sobre os judeus vai espalhar os judeus pelos 4 cantos do mundo. Entendeu? E isso ocorrerá no começo da grande tribulação. Entendeu? De tal maneira que o texto alusivo a esse vídeo está assim escrito. E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31, fala da reunião de Israel. Quando o Senhor voltar, você está entendendo? Que pisar os montes das oliveiras com seus pés, segundo está escrito, você está entendendo? Ele, a primeira coisa que ele vai fazer é enviar os seus servos, os anjos, para buscar os seus escolhidos. Os escolhidos aqui é judeu, não é igreja. Entendeu? Nesse contexto, é judeu. Olha, eu vou te falar uma coisa. A palavra escolhido e santo, na Bíblia, geral, em todo o Velho Testamento, diz respeito aos judeus. Né? Salvo algumas passagens no Novo Testamento, você está entendendo? Dependendo do contexto, ela se traduz por igreja. Mas esses personagens aqui, que foram espalhados pelo mundo inteiro, na perseguição do capítulo 12, eles são judeus. Judeus que saíram na maior fuga, no meio da grande tribulação, perseguidos pelo anticristo. Eles estavam sendo perseguidos pelo anticristo, se espalharam pelo mundo. Então, Mateus 24, 31 fala da reunião de Israel na terra. Reunião de Israel na terra. O Senhor enviará seus anjos e trará os seus escolhidos. Ao trazer os seus escolhidos, então o Senhor procederá com o que ele descreveu no capítulo 25, dos versos 1 a 13, no qual ele falou sobre a parábola das 10 virgens. Ali não é nada mais, nada menos, né? Uma seleção que Jesus vai fazer, sobre o povo judeu, observando se esse ou aquele guardou a palavra de Deus ou não, e os que guardaram a palavra de Deus participarão do reino, e os que não guardaram a palavra de Deus ficarão fora do reino. E a parábola dos 2 servos, a parábola também daqueles servos que ele deixou aquela grana para eles trabalharem e tal, entendeu? Tudo se refere à seleção que o Senhor Jesus fará sobre o seu povo para ver quem obedeceu e quem não obedeceu à palavra de Deus. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Então a reunião de Israel na terra acontecerá no versículo 24, 31, porque no versículo 30, o Senhor Jesus, ele voltou na sua segunda fase, na sua segunda etapa. Mas ele voltou para o julgamento de Israel, conforme está escrito no verso 28. Ele voltou para o julgamento de Israel. Nós vemos um parâmetro interessante na tipologia bíblica da vida de José, entendeu? Quando os seus irmãos desceram para o Egito, José deu o maior aperto neles, metendo eles na cadeia, nas prisões, e eles sofrendo, angustiados, você está entendendo? Até ameaçados de perder os seus bens, de morrerem, entendeu? Até que José se revelou e perdoou os seus irmãos e receberam seus irmãos em amor. Da mesma sorte o Senhor fará na sua segunda vinda, né, para os judeus. Ele vai enviar os seus servos, os seus anjos,
e buscarão, porque só os anjos conhecem quem é judeu e quem não é. Tem judeu vivendo para todo lado desse mundo. Como é que nós vamos saber? Só os anjos vão saber quem é judeu e quem não é. Então os anjos trarão esse povo para Israel e eles serão submetidos a uma seleção, conforme também Ezequiel 20, verso 37. Quero te mandar um grande abraço. Era para ser um vídeo curto de 15 minutos, mas passou dos 25. Um grande abraço para você. Meu nome é José Soares, pastor José Soares, e vai ser importante caminharmos juntos. Aguarda novos vídeos que nós teremos o prazer de fazer para inteirar você e sua família de toda a esperança da igreja, que é a volta do Senhor. Amém? Obrigado.